Bom dia, crianças. Aqui é a tia Sônia. Aí nós vamos passar. Minha Bíblia conta-me. Como é minha Bíblia? É o que tudo que a gente sabe, a gente aprende que Deus fala conosco através da palavra, através da Bíblia, né? Então, essa passagem de Samuel diz assim: Deus enviou Samuel para ungir um novo rei em Israel. Então, como ele era um profeta chamado Samuel, Deus confiava muito em Samuel. Então, ele chamou Samuel e para consagrar um novo rei em Israel. Então, olha aqui, Deus fala com ele, né? Para que ele, né, vá até Jessé para ungir um novo rei. Aí ele fala, né, que aquele rei que ele escolheu, que Deus escolheu, que ele ungisse com óleo. E Samuel foi, né? Aí teve aquela trajetória. Samuel foi, porque era longe, ele foi caminhando. Chegando na cidade, ele perguntou, né? Onde mora? Onde fica a casa de Jessé? Aí a pessoa fica meio assim, será que ele quer com Jessé, né? Aí ele fala, não, eu vim em paz. Olha, entendeu? Venho em paz, ele fala. Porque ele quer ungir o rei, então ele precisa ir à casa de Jessé. Aí ele chega lá na casa de Jessé, aí ele fala que ele foi lá para ungir um dos filhos dele, rei. Mas Jessé, apresentou o filho maior, que ele tinha alto, robusto. Aí ele falou, é esse aqui, né? É esse, Eliebe, tem uma aparência de rei, né? Não é ele que Samuel falou, não é ele. Porque Deus fala com Samuel e ele fala, não é esse, né? Chama os outros. Aí ele manda, aí ele chama outros, ó. Aí ele chama Simeia, não é Simeia. Ozen, não é Ozen, né? Radai, também não é Radai. Abinadab também não é, né? Não é nenhum desses. Deus fala com Samuel, nenhum desses, entendeu? Aí, ó, não é nenhum desses. Aí, então, Samuel fala, não tem outro, só tem esse? Ele falou, tem outro, mas o outro é pequenino, ele fica cuidando das ovelhas. Aí ele falou, manda chamar que eu quero ver. Aí Deus, ele fala, manda buscar Samuel, que é pequenino, ó, muito pequenininho, ruivinho. Aí Deus fala, é esse que eu quero ungir rei. Aí o óleo que ele levou, ele ungiu a Davi, né? Davi como rei de Israel. Ele não se tornou rei aqui, nesse momento. Passou tempo para ele ser rei, mas ele foi ungido rei de Israel. Samuel já tinha levado o óleo para ungir, que foi a ordem que Deus deu para ele. Então, vocês vão achar essa passagem no livro de Samuel. 1 Samuel 16, eu vou ler para vocês. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, porque Deus havia rejeitado Saul, havendo eu rejeitado, para que não
reine sobre Israel. Enche teu vaso de azeite e vem e envia Jessé. Então ele está pedindo, né, para Samuel ir até a casa de Jessé para poder ungir o rei, né, o Belemita, porque dentro dos seus filhos tenho provido um rei. Quem é? Davi, né? Então vocês vão achar nisso aqui. Aí vim para sacrificar ao Senhor, né? E convidará Jessé a sacrifício, e eu farei saber que há de fazer ungir-me a quem eu disser. Então Deus indicou a Samuel quem ele tinha que ungir. Fez, pois, Samuel que disse o Senhor, né? E veio de Belém, então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: e de paz vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliebe e disse, né? Aquela passagem, né, que eu mostrei ali, aquele moço robusto, né, que Jessé queria que fosse rei, queria que fosse escolhido. Ah, é esse, né? Mas não foi isso que Deus quis, né? Então chamou Jessé a Abinabe e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem esse tem escolhido o Senhor. O Senhor sabia já quem seria o escolhido, né? Então Jessé fez passar a Samá, o outro filho, porém disse: tampouco esse tem sido escolhido do Senhor. Então ele também não era. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. E nenhum deles, porém Samuel disse: o Senhor tem escolhido esse, nenhum deles. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus mancebos? Assim, ele quis dizer terminar os seus filhos? Não, tem mais um, né? Aí onde Samuel envia, manda chamar o outro, né? O outro mais menorzinho que você diz, né? Aí veio. Então mandou em busca deles e trouxe, era um ruivinho, esse pequenininho aqui que eu mostrei para vocês, né? Aí veio esse pequenininho, esse ruivinho aqui, né? Diante de todos aqueles moços grandão, forte, né? Que o pai queria que fosse, nenhum deles foi o escolhido. O escolhido foi o pequenininho que estava lá cuidando das ovelhinhas, né? Aí veio então Samuel, tornou-se vaso. Aí Samuel pegou o vaso que ele levou de azeite e ungiu a Davi, o pequenininho, o mascotinho, o menorzinho de todos, que entre todos eles, qual, né, não se enxergava o ruivinho, olha o ruivinho. Aí Samuel ungiu Davi rei, né? Então vocês vão ler essa passagem, aonde no meio dos seus irmãos, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Ele se tornou a sua nova cidade. Ramá, a cidade de onde Samuel tinha vindo, né, para ungir rei Davi. Então, é uma história assim, pequenininha, que vocês já conhecem, mas vocês vão ler, vão reler, e é uma historinha assim, verdadeira, né? É uma mensagem de Deus que a gente tem lido e temos que gravar e não sair da nossa mente, né? Que Davi foi ungido rei.
Só que ele foi rei só depois de muito tempo. Ele foi ungido e ficou esperando, né? O tempo dele, o tempo que o Senhor tinha para ele, né? Então, é assim, rei Davi, ungido pelo profeta Samuel. E veio, a vontade de Deus que foi feita. Aí Deus ainda fala, não vejo o tamanho, a estatura, eu vejo o coração. E Deus vê o coração, entendeu? Então é isso que ele vê em nós. Não é grande, pequeno, alto, baixo, bonito, feio, mas ele enxerga dentro do coração. Nós temos que ter um coração ali puro, limpo, e é o nosso coração que Deus conhece, né? E ele escolheu Davi por quê? Davi tinha o coração que Deus queria, segundo a vontade de Deus, né? E é o que nós temos que ter também. Então, juniores sabe ler? Lê a página Samuel, 1 Samuel 16. Vai até do versículo 1 até o 13, onde Deus unge Davi rei, né? Rei Davi, né? E que o Senhor, depois vocês leem o resto sequentemente para entender mais a história do rei Davi. Amém? Amém? Então, agora é uma passagem que a gente guarda no nosso coração, não é difícil de guardar. Você lê a história, a mensagem, né? Esse pedacinho é curto e dá para gravar nos nossos corações e sentir o amor de Deus dentro de nós, assim como ele sentiu no coração de Davi, né? Porque Davi foi segundo o coração de Deus e nós também podemos ser, né? Fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido, porque eu dou aula para os piquiticos, os meus bebês eu estou morrendo de saudade, Davi, são todos, não posso esquecer nenhum deles, né? Mas o Davi, o Levi, são todos, né? Eu citando esses dois, mas o carinho é deles dois, é de todos, né? Sinto muita saudade deles, muita falta deles, porque a gente fala, eu amo esses pequeninos, mas é mais eles que nos amam do que a gente a ele, porque o carinho, eles não têm maldade, e quando ele gosta, quando a criança gosta, os pequeninos, assim, o que estão começando agora, de 2, 3 anos, né? Eles, quando ele gosta da pessoa, eles gostam verdadeiramente. É puro, eles são muito puros. Então eu sinto muito amada por eles, entendeu? Eu sinto um carinho muito grande deles, porque eles vêm, eles te abraçam com carinho, quando te vê, se joga. Então o amor deles é maior do que o nosso, porque eles são puros, né? Então eu deixo um grande abraço, um grande beijo para meus pequeninos, que eu amo tanto, que em breve eu posso vê-los. Eu tenho visto o Levi, né, nos cultos de quarta-feira online, é o único que eu tenho visto que tem aparecido, mas gostaria de vê-los todos. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de falarmos com cada criança. Cada um vem entender aquilo que a gente tem passado para eles, né? Como os juniores sabem ler as passagens que são passadas para eles, eles podem abrir as Bíblias e pode orar, pode meditar. Os pequenininhos é só brincadeira, né? Só brincadeira, brincadeira, mas mesmo assim, aquilo que falarem para ele de Deus, do Senhor, eles gravam e aquilo nunca mais vai sair da mente deles, por mais pequeninos que sejam, eles gravam de verdade. Deus abençoe a cada um de vocês, meus pequeninos, e até os juniores. Deus seja louvado pela vida de cada um, que cada um esteja ali
firme em seus lares, estão estudando online, né? Eu sei que está sendo cansativo ficar dentro de casa, fechado, mas Deus proverá, Deus proverá. Amém? Amém? Muito obrigado por a oportunidade. Amém.